Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que vocês não estão vendo esse vídeo, mas hoje a gente vai estudar um pouquinho de como é que é dividido, como é que os minerais são classificados. Qual é a sistemática mineralógica, qual é a sistemática que se utiliza para a classificação dos minerais, tá? Bem, com relação à classificação dos minerais, os minerais eles podem ser classificados baseados em composição química e a estrutura interna. Anteriormente, tentou-se realizar a classificação dos minerais só com base na composição química, mas depois de algum tempo, essa classificação já vem desde o período, já há relatos de século XIV, final do século XIV, início do século XV, já o estudo dos primeiros minerais, mas a partir do século XIX foi que se deu mais essa relação de possíveis classificações. E a primeira classificação foi com base na composição química. Posteriormente, que eles inseriram a relação da classificação com base na estrutura interna por conta da descoberta da estrutura interna dos minerais, com base nos seus, com base na difração de raio-x, por exemplo, que se utilizou essa classificação com mais veemência, com mais forte, aceito, né, de forma mais forte. Mas estudos cristalográficos já viam que os minerais apresentavam uma estrutura interna e também já se iniciou-se naquele período com o estudo da cristalografia de que poderia se subdividir, se classificar os minerais com base também na estrutura interna, tá? Então, eles representam a essência de um mineral e determinam suas propriedades físicas, tá? Bem, os primeiros estudos, as primeiras análises assim que foram realizadas para a classificação que hoje nós temos aqui, a mais aceita hoje, foram com base em princípios de cristaloclímica, que foram utilizados primeiramente pelo Bragg, que foi ele, o pai e filho, fizeram a descoberta da difração de raio-x, tá? E também pelo Goldschmidt, parte para a classe dos silicatos. E esse grupo ele é interessante porque ele foi dividido parcialmente em subclasses, tá? Com base na sua composição química, mas principalmente por conta da sua estrutura interna. E eles foram divididos em cadeias, em folhas, em dupla hélice, e a gente vai analisar eles com mais aprofundado na próxima aula, tá? Essa classificação foi com base na estrutura dos tetraedros de sílica e de silicatos, tá? A classificação dos minerais, eles apresentam alguns critérios, tá? O primeiro os minerais são divididos em classes com base no grupo aniônico ou no ânion dominante, tá? Mais os elementos nativos, tá? Então a classe, essa relação com base na composição química é relacionada ao ânion do mineral ou ao grupo aniônico dominante de qual ele pertence. E também é dividido numa outra classe chamada de elementos nativos que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Isso se deve por quê? Porque os minerais que apresentam o mesmo ânion ou grupo aniônico em suas composições, eles têm semelhanças familiares inconfundíveis, ou seja, eles apresentam características e propriedades semelhantes. Porque eles apresentam, esse grupo aniônico, ele é um elo de ligação mais eminente dentro dos minerais, tá? Do que quando eles são comparados com minerais que apresentam o mesmo cátion dominante, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas coloquem isso quando vocês tentarem comparar, por exemplo, o carbonato de cálcio com sulfato de cálcio e outros mais fáceis de ver também, tá? E eles também têm tendência a ocorrerem juntos, ou seja, no mesmo ambiente geológico, ou em ambientes geológicos semelhantes, tá? Então, nós não vamos ver, assim, minerais com o mesmo cátion, com o mesmo grupo aniônico, de formas distantes, ou em ambientes tectônicos diferentes. E o esquema de classificação do mineral, ela ocorre porque a gente... Deixa eu só estar no silencioso aqui. Desculpa.
E o esquema de classificação mineral ela é coerente também com a prática atual de numeração e classificação de compostos inorgânicos utilizados na química, tá? Então aqui a gente pode ver, nesse nosso slide aqui, a gente pode observar como eles são classificados e o grupo aniônico ao qual ele pertence. Tá? A gente vai falar de quase todos aqui, não vai ser tão necessário a gente realizar um estudo de todos, tá? Mas nós temos aqui os elementos nativos, em que não há nenhum grupo dominante, um exemplo deles seria o ouro. Teremos sulfetos, grupo aniônico de sulfetos, carbonatos aqui com o Ca, CO3, tá? Menos 2. Sulfatos e cromatos também com SO4, menos 2, tá? Então, nós temos vários deles. E os silicatos, que são os tetraedros de sílica aqui, de SO4, menos 4, tá? Então, todos eles são... Essa nossa classificação inicial ela é com base na composição química, mas no grupo aniônico que pode ser utilizado para classificação, tá? Nesse grupo aniônico aqui, tá? Além disso, a gente vai ver que eles apresentam estrutura interna também diferentes em algumas classes de minerais, tá? Mas vamos iniciar aqui com a classificação dos elementos nativos. O que seriam esses elementos nativos? São elementos que são caracterizados, são minerais, na verdade, que são caracterizados por elementos puros, não combinados com outros, ou seja, o ouro vai se ligar com ouro, a prata vai se ligar com a prata, o cobre vai se ligar com o cobre, os carbonos vão se ligar com carbono, podendo formar diamante ou grafita, tá? Esses são exemplos de minerais dos elementos nativos, tá? Mas com exceção dos gases nobres na atmosfera, cerca de 20 elementos são encontrados na natureza no seu estado nativo. E eles podem ser classificados em 3 conjuntos. O primeiro é os metais, tá? Então, que são esse conjunto é classificado em metais, tá? Esses metais vão ser subdivididos depois em grupo do ouro, grupo da platina e grupo do ferro. Vou ter também os semimetais, tá? E também vou ter os não metais, tá? Exemplos aqui nós temos o ouro, tá? Nesse exemplo aqui para o grupo dos metais. Os semimetais aqui o arsênio e os não metais aqui um exemplo a grafita, desculpa, um enxofre. Os metais, tá? Os metais eles são divididos em 3 grupos. Todos os minerais pertencem ao sistema isométrico. Todos eles apresentam essa isometria, tá? O grupo do ouro é composto por minerais do grupo o ouro, a prata, o chumbo e o cobre. O grupo da platina é a platina, paládio, ósmio e o irídio. Todos eles apresentando a sua forma nativa, ou seja, apresentam ligações entre só um elemento, tá? O mesmo elemento. E o grupo do ferro, o próprio ferro, tá? E ligas de ferro e níquel, como camacita e teainita, tá? A gente observa muito esses minerais do grupo do ferro em meteoritos, tá? Outro exemplo, outro tipo de conjunto é os semimetais. Os semimetais eles são os minerais de arsênio, de antimônio e bismuto que formam um grupo isoestrutural, tá? Eles são são diferentes dos metais porque eles apresentam uma maior atração em três porções do sistema, né? Eles não, a estrutura não pode ser representada como uma simples empacotamento de esferas. Ele é um pouco deslocado porque 3 átomos estão mais próximos do que um outro átomo. Então ele forma meio que uma estrutura meio que triangular, tá? E eles resultam em uma estrutura acamadada, porque há uma ligação forte entre eles, tá? E possuem propriedades físicas semelhantes aos minerais dos metais, só que eles são mais quebradiços, são piores condutores de calor de eletricidade do que os elementos nativos, tá? O outro grupo lá que nós observamos dos elementos nativos são os não metais. Aí eles são os que não apresentam, não são elementos químicos não metálicos, tá? Então, nós temos aqui o enxofre, diamante e grafita, por exemplo, que eles apresentam estruturas muito diferentes dos metais e dos semimetais, tá? Então, estruturas aqui isométricas aqui para o diamante e estruturas aqui hexagonais aqui para a grafita, por exemplo. Além disso, eles apresentam propriedades
características bem diferentes um dos outros, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a classe dos sulfetos, tá? Os sulfetos, eles são uma classe muito numerosa e incluem uma grande quantidade de minerais de minério, tá? E ela é caracterizada pelo quê? Pelo ânion sulfeto, o ânion enxofre, desculpa, -2, tá? Eles possuem ligações mistas, ou seja, podem apresentar ligações tanto iônicas, covalentes, quanto também metálicas, tá? Alguns exemplos importantes são pirita, pirrotita, calcopirita, tá? Mas a fórmula geral aqui do grupo dos sulfetos, tá? A gente vê que os sulfetos ele apresentam uma ligação com o metal e um elemento não metálico, tá? O Z é relacionado ao ânion de sulfeto, tá? De enxofre, tá? E o X aqui são elementos metálicos. Então, muitos sulfetos apresentam ligações iônicas e covalentes, enquanto outros apresentam ligações caracteristicamente metálicas, tá? A maioria dos sulfetos é opaca e apresenta cores características e cor de traço também muito marcante. Se a gente for observar, a pirita apresenta um amarelo bem específico, a calcopirita um amarelo que é parecido com o da pirita, mas um pouco diferente, e assim a gente consegue identificar bem essas diferenças entre esses sulfetos, tá? E ela é uma classe muito importante de minerais de minério, como por exemplo a galena, esfalerita, calcopirita, calcocita, pentlandita, bornita, cinábrio, tá? Que não apresenta brilho metálico, stibnita, molibdenita e arsenopirita, tá? Cada um deles aqui apresenta assim os seus teores dos seus elementos que podem ser explorados na indústria mineral, tá? Então a gente tem proporções muito grandes aqui desses elementos, tá? Outra classe de minerais que também nós vamos comentar aqui é a classe dos óxidos e hidróxidos, tá? Elas são caracterizadas pela combinação de metais com o oxigênio, -2, ou então a hidroxila, -1, e formam ligações fortemente iônicas. Ela é uma classe muito numerosa. Exemplo, nós temos aqui magnetita, temos aqui hematita e goetita, tá? Hematita e magnetita são óxidos, tá? E goetita, como a gente pode observar aqui, apresenta a classificação dos hidróxidos, ou seja, apresenta o grupo hidroxila aqui, tá? Os óxidos, eles são umas classes dos minerais que constituem compostos naturais, onde o oxigênio ele se combina com um ou mais metais, tá? São minerais normalmente densos e refratários e apresentam uma ligação fortemente iônica, tá? Ocorrem também como acessórios em rochas ígneas, metamórficas ou também são grãos resistados, ou seja, aqueles grãos que são produtos de intemperismo, mas que eles não sofrem tanto com intemperismo assim e sobrevivem lá nos sedimentos, tá? Inclui muitos minerais com importância econômica, como óxidos de ferro, hematita, óxido de cromo, cromita, os óxidos e a pirolusita, que é um óxido de manganês, ou também a manganita e a romanechita, que é um hidróxido de manganês, casterita, óxido de estânio, e a uraninita, que é um óxido de urânio, tá? E os hidróxidos, ao contrário dos óxidos, eles, quando são comparados aos óxidos, ele apresentam uma menor dureza e densidade, por conta dos tipos de estrutura que eles apresentam, tá? Geralmente são produtos de alteração secundária ou de intemperismo, tá? Essas alterações secundárias podem estar relacionadas ao ambiente tectônico ao qual eles estão se formando, tá? Ou ao intemperismo relacionado a intemperismos químicos, por exemplo, tá? Formam depósitos residuais de lateritas e bauxitas, tá? Nós conseguimos observar bem essas formas aqui botroidais aqui, bem formadas nesses hidróxidos, tá? Quem já ouviu falar em laterita, tá? São aquela caracterizadas, a gente pode ver muito hoje como sendo em alguns cantos aparecem pissarra, por exemplo, tá? Os halogenetos, que é uma outra classe também da subdivisão dos minerais, ela é caracterizada por elementos halogênios, tá? A gente pode citar aqui como, por exemplo, a halita, que é um
cloreto de sódio, e a fluorita, que é um fluoreto de cálcio. Tá? Cada um vai apresentar suas peculiaridades e características específicas, mas eles são caracterizados primeiro pela presença dos halogenetos, ou seja, cloretos, brometos, fluoretos e iodetos, tá? Todos eles da parte dos halogenetos, ou seja, caracterizados por valência -1, tá? Eletronegativo -1, e tratam-se de íons grandes e de pequena carga, tá? Portanto, eles são facilmente polarizados e eles apresentam características de formarem ligações iônicas puras, tá? Quando combinados com cátions relativamente grandes e fracamente polarizados, se comportam como corpos esféricos quase perfeitos, tá? Isso vai fazer com que as estruturas deles apresentam alta simetria, tá? E alta simetria em si, tá? Os halogenetos, eles são, e essa alta simetria forma com que eles façam parte do grupo classe dos classificação, né, dos elementos como eles sendo isométricos, tá? Do sistema cristalino isométrico, tá? Então apresentam dureza relativamente baixa, ponto de fusão alto a moderado, e são pobres condutores de calor e eletricidade, tá? A não ser que eles sejam ocorridos por eletrólise, né? Ou seja, o transporte de carbono por íons em soluções aquosas, tá? Mas eles, propriamente dito, no seu estado sólido, são péssimos condutores de calor e eletricidade. Outra classe mineral que nós vamos comentar aqui rapidinho, assim, de forma mais sucinta, será o grupo dos carbonatos. Eles são caracterizados por unidades triangulares de CO3-2, ou seja, nós exemplos aqui temos a calcita, tá? Que apresenta CaCO3, carbonato de cálcio, a dolomita, um carbonato de cálcio e magnésio, também apresentando características semelhantes, estruturas relativamente semelhantes também, tá? E o grupo aniônico presente para a classificação desses carbonatos é o CaCO3-2, tá? Então, esse grupo aqui, eles apresentam certas peculiaridades com relação à sua estrutura interna, tá? Então, devido à coordenação triangular, a unidade básica de todos os carbonatos é o CaCO3, e ela é responsável pelas propriedades similares desse grupo, tá? Como, por exemplo, a gente pode observar, que a gente viu lá nas propriedades físicas, que alguns minerais do grupo dos carbonatos, eles sofrem efervescência. O carbonato de cálcio, por exemplo, quando você coloca, eles apresentam solubilidade em ácido, você pinga uma gotinha de ácido, ela ocorre a quebra do sistema, liberando CaCO2, né, o dióxido de carbono. CaCO2 não, o CO2, tá? Que é o dióxido de carbono que é liberado e formando o óxido de cálcio lá separado, tá? Os carbonatos, eles podem ser divididos em anidros e hidratados. Os anidros, ou seja, não tem água na sua estrutura, eles são divididos em 3 grupos, tá? O grupo da calcita, aragonita e dolomita, tá? Os grupos da calcita, ou seja, os carbonatos com cálcio, calcita, magnesita, carbonato de magnésio, carbonato de manganês, rodocrosita, carbonato de ferro, siderita, e carbonato de zinco, smithsonita, tá? Grupo da aragonita, que apresenta estrutura ortorrômbica, todos eles apresentam carbonato de cálcio, a aragonita, cerucita, carbonato de chumbo, estroncianita é carbonato de estrôncio, e o interita é carbonato de bário. E também o grupo da dolomita, que é dividido em carbonatos de cálcio e magnésio, a dolomita, e carbonato de cálcio e ferro, a anquerita, tá? Se a gente for observar, alguns deles apresentam composições aqui semelhantes, então posso ter soluções sólidas entre eles, tá? Então, é uma forma também da gente identificar os grupos dos carbonatos, tá? Outro exemplo também são os carbonatos hidratados, como, por exemplo, a malaquita e a azurita. Ambos apresentam a mesma estrutura química, né? A mesma estrutura, somente mudam aqui a relação de composição, tá?
eu vou ter cobre 3 e cobre 2 aqui, tá? Então as diferenças entre eles também, que é bem visível a cor. A malaquita tem o seu verde bem específico, bem característico, e a azurita apresenta uma cor também bem característica desse azul da azurita aqui, tá? E eles são hidratados porque apresentam moléculas de água dentro da sua estrutura do hidroxila dentro da sua estrutura dos carbonatos, tá? Outra classe minerais também que é bem conhecida também são os fosfatos, tá? Que são caracterizados por unidades tetraédrico de PO4, tá? Ou de fosfato aqui, tá? E também vou ter outras classes juntas com eles, tá? Um exemplo bem clássico para eles é a apatita, tá? Que apresenta uma fórmula geral bem extensa, tá? Ou seja, pode haver interação de outros elementos dentro da minha classe dos fosfatos, tá? Isso muito por conta de que pode haver substituição entre arsenetos, vanádios, tá? Vanadatos e arsenatos podem, vanádio e arseneto e arsênio podem entrar dentro da estrutura, tá? E é uma classe que engloba mais de 300 minerais, mas a maioria é rara, tá? Uns exemplos mais fáceis de serem identificados é a apatita, por exemplo. E essas classes, fosfatos, arsenatos e vanadatos, caracterizados principalmente pelos fosfatos, são caracterizados por esses grupos aniônicos aqui, fosfatos, arsenatos e vanadatos, tá? Vanadatos. E as ligações covalentes ocorrem ligações covalentes dentro desses grupos aqui, como a maioria dos grupos que nós já discutimos aqui que apresentam um grupo aniônico, tá? Junto com o oxigênio. Então, eles apresentam dentro da sua estrutura ligações covalentes fortes, tá? O que dão uma ligações, mas também podem apresentar também ligações iônicas entre os cátions e os ânions, tá? Então, a ligação covalente que ela é específica para dentro dos grupos aniônicos, tá? E as ligações iônicas, as ligações que vão se ligar entre os cátions e os outros grupos aniônicos menos interessantes. Como a gente pode ver aqui no slide anterior, aqui dentro dessa estrutura aqui eu vou apresentar ligações covalentes, tá? E os outros grupos aniônicos aqui vão apresentar ligações iônicas e também o cátion vai apresentar ligação iônica a esse grupo aqui, tá? E eles podem ser bem interagir com vários outros elementos, muito por conta da sua... Eles apresentarem menos 3, ou seja, menos 3 elementos podem entrar ou se juntar aqui com os carbonatos, ou os fosfatos, desculpa, tá? E em fosfatos hidratados, a presença de ligações de pontes de hidrogênio é bem importante, tá? E como sulfatos, tá certo? Diferentemente dos fosfatos, as estruturas tetraédricas são sulfatos aqui, ou seja, SO4 ligado com -2, tá? Então, exemplos nós temos barita e temos também gipsita, tá? Elas são diferenciadas aqui muito por conta aqui da questão de formarem estruturas bem desenvolvidas, tá? São caracterizados pelo grupo aniônico, como já foi mencionado, SO4-2, tá? E eles apresentam, geralmente, o grupo aniônico apresenta uma ligação muito forte, ou seja, ela é muito difícil de ser quebrada, tá? De ser removida, tá? Como exemplo também aqui na classe dos fosfatos, nós temos aqui, dos sulfatos, tá? Nós temos aqui cromatos, sulfatos e cromatos anidros, tá? Então, esses sulfatos e cromatos anidros, ou seja, não tem água na sua estrutura, nós temos aqui o grupo da barita, todos eles apresentam o sistema ortorrômbico, tá? O sistema de cristalino ortorrômbico. A barita, ela é um sulfato de bário, a celestita é um sulfato de estrôncio e a anglesita é um sulfato de chumbo, tá? Nós também temos a anitrita, que é um sulfato de cálcio, tá? Que também apresenta um sistema ortorrômbico. E como os cromatos que apresentam, pode haver em alguns pontos a substituição aqui, ou
substituição aqui do sulfeto aqui, do enxofre pelo cromo, tá? Formando também uma estrutura muito forte, formando os cromatos, formando a crocoíta, tá? Que é um cromato de chumbo, tá? Que apresenta um sistema diferente monoclínico por conta essa modificação na estrutura interna do cristal, tá? Lembrar aqui desse sulfato aqui que nós também temos os sulfatos hidratados, que é a gipsita, ou seja, no sistema a água entra dentro da estrutura aqui são cristalizados juntos o carbonato o sulfato de cálcio com a água, formando a gipsita. E as características entre anidrita e a gipsita são bem peculiares, bem diferentes entre elas, tá? E nós também temos a antlerita, que é um sulfato de cobre, tá? Com hidratado. Nós temos a alunita, que é um alumínio aqui, um cálcio alumínio, um sulfato de cálcio, de potássio, potássio e alumínio hidratado, formando uma estrutura hexagonal, certo? Esses são os exemplos dos nossos sulfatos, tá? E aqui a gente encerra de uma forma um pouco mais simples para esses minerais, a gente não abrangeu tanto em relação sobre eles, porque aqui é uma forma mais resumida da gente estudar essas classes de minerais, mas todos eles foram identificados e descritos aqui, tá? Segue aí aqui as nossas referências, tá? Para a gente dar uma estudada. Além dessas aqui, eu indico o livro Decifrando a Terra ou Para Entender a Terra, para também como leitura complementar, tá? E a gente fica até a próxima aula.